Tem um miserento fazendo barulho com moto aqui na frente. Existe um falso ensino por aí de que em algum momento da história a salvação aconteceu, se deu, por meio das obras dos seres humanos. Mas, se você der uma lida na Bíblia e interpretá-la da forma correta, você vai entender que não é possível que o ser humano se salve. A salvação nunca foi, repito, a salvação nunca foi por meio das obras. O apóstolo Paulo já dizia em Efésios capítulo 2 que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. A Bíblia ainda ensina que nós, por natureza, somos filhos da ira de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou, nos livrou da condenação do pecado. Perceba, meu querido, que todas as vezes que a Bíblia fala de salvação, ela diz que a salvação parte única e exclusivamente da misericórdia de Deus. E desde quando foi assim? Alguém pode objetar: ah, Christian, você só está usando o texto do Novo Testamento. Mas não é bem assim que funciona. Vamos voltar lá para Gênesis. Quando o ser humano cai em pecado, quando o ser humano peca diante de Deus, ele desobedece a Deus por causa da incredulidade, e aqui a gente precisa abrir um parênteses bem grande, porque isso é uma coisa, meus queridos, que eu vivo ensinando lá no nosso curso teológico presencial. Eu ensino para os nossos alunos que o primeiro pecado do ser humano não foi a desobediência, como muitos dizem. O primeiro pecado do ser humano foi a incredulidade, e a incredulidade deu origem à desobediência. Deus, ele dá uma palavra para o ser humano. Ele diz: olha, no dia em que você comer deste fruto, você vai morrer. Já neste mesmo cenário, algum tempo depois, surge a figura da serpente. E ela dá outra palavra para o ser humano. Ela diz: olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. E na verdade, ao invés de vocês morrerem, vocês vão viver para sempre. Então percebam, meus queridos, que de um lado nós temos a palavra de Deus e do outro lado nós temos a palavra da serpente. O homem, ele poderia decidir crer na palavra de Deus, que no dia que ele comesse do fruto ele morreria, mas ele decidiu crer na palavra da serpente. Não foi assim? Não é isso que a Bíblia narra? Então nós entendemos que o primeiro pecado, e aquele pecado que dá origem a todos os outros pecados, é a incredulidade. Já ali no Gênesis, na narrativa da queda do ser humano, a fé está presente. Porque se o ser humano cresce na palavra de Deus, na promessa de Deus, e que promessa era ela? Era essa: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Eles não teriam pecado e, consequentemente, não teriam morrido, não teriam sido condenados pelo seu próprio pecado. Agora, eu vou contextualizar um pouquinho melhor. O ser humano, por conta da incredulidade, desobedeceu à lei de Deus. E agora, Deus, por sua própria vontade e pela sua própria benignidade, ele desce do céu, e aqui nós temos uma lição muito profunda, porque era Deus que visitava o jardim na viração do dia, não era o homem e a mulher que subiam até o trono de Deus. Então Deus, por sua própria conta, sempre esteve em contato direto com o ser humano, por sua iniciativa e não pelos méritos dos seres humanos. Então agora na narrativa da queda, o próprio Deus vai ao jardim para falar com o ser humano, e o próprio Deus, quando tem todo aquele diálogo a respeito das consequências do pecado, ele cobre as vergonhas do homem e da mulher com uma pele de um animal. Entenda bem o que eu vou dizer isso aqui. Tá? É uma coisa muito importante para a sua formação teológica também. O ser humano, quando peca, o ser humano, quando cai, ele incorre em condenação, porque a Bíblia nos ensina que o preço do pecado é o derramamento de sangue. Alguém pecou, este alguém tem que morrer. O inocente precisa morrer. E ali também, no Jardim do Éden, Deus providenciou o derramamento de sangue.
Foi Deus quem providenciou o sacrifício logo ali, porque para Deus cobrir a vergonha do ser humano com a pele de um animal teve que morrer. Então, uma das consequências imediatas em relação ao pecado humano foi a morte de um inocente. E isso não teve a ver com os méritos de Adão, não teve a ver com os méritos de Adão e Eva. Muito pelo contrário, eles mereciam morrer, eles mereciam o castigo de Deus. E logo depois, ao longo da narrativa bíblica, Gênesis é concluído e nós entramos em Êxodo, os 4 últimos livros do Pentateuco, que são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali nós vamos ver Deus estabelecendo para Moisés, e Moisés relatando a ordem de Deus para a nação, onde Deus ele queria que o ser humano oferecesse sacrifícios a Deus, sacrifícios vivos, animais. O sangue de inocentes tinha que ser derramado, o inocente tinha que morrer, para que o pecado fosse expiado. E repare, meus queridos amigos, que a narrativa bíblica, ela fala de expiação e não de remoção de pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 3 diz: porque é impossível que o sangue de animais remova pecados. Então, como o ser humano ele era salvo no Antigo Testamento? Da mesma forma que nós somos salvos, meus queridos. Inclusive, nós temos uma semelhança muito grande com Abraão. Abraão creu na palavra de Deus, de que Deus abençoaria todas as famílias da terra por meio da descendência de Abraão. Ou seja, ele creu no Messias que viria, sem nunca ter visto este Messias. Nós cremos no Messias que veio, sem nunca ter visto ele. Olha que semelhança fantástica que eu e você temos com Abraão, o nosso pai da fé. Então, continuando a nossa argumentação aqui, o ser humano sempre foi salvo por meio da fé, nunca foi pelo sacrifício daqueles animais. Então, o que importava aquele sacrifício? Se ele não salvava, aquele sacrifício era a expressão da fé do povo de Deus. Lembra daquilo que Tiago diz? A fé sem obras é morta. Então a fé deles era viva e se mostrava viva por meio de todo o ritual judaico do Antigo Testamento, que nada mais era do que a prefiguração do trabalho de Cristo na salvação do ser humano. Então Deus sempre salvou o ser humano pela graça, por meio da fé. Porque a salvação não vem de nós. O próprio profeta diz que as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Ou seja, não valem de nada. Nunca foi pelo meu mérito, nunca foi pelo seu mérito, não tem a ver com esse negócio de obediência a Deus, porque eu já vi muita gente falando, no Antigo Testamento, se a pessoa obedecesse todos os mandamentos, ela seria salva. Não é, meus queridos, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, argumentando em Romanos, ele vai deixar bem claro que é impossível que o ser humano cumpra a lei. Porque a lei é um espelho que mostra os nossos defeitos, mas não tem o poder de nos limpar, não tem o poder de retirar e consertar os nossos defeitos. A lei é isso, porque a lei é para a condenação do ser humano. É por isso que o próprio Paulo vai dizer em Coríntios que a letra mata, mas a aliança do Espírito, que é a aliança da graça, vivifica. Aquele que vive pela lei morrerá, pela lei será condenado. É por isso que nós não temos a capacidade de atingir o padrão absoluto de santidade de Deus. É por isso que o ser humano sempre teve que oferecer sacrifício a Deus no Antigo Testamento. E é por isso que nós precisamos de um mediador. E quem é o nosso mediador? É Jesus Cristo, o justo. Ele que cumpriu a lei, é por isso que ele é chamado de justo. E nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. Nós guardamos o sábado em Cristo. Nós somos circuncidados em Cristo. Nós fazemos parte da aliança por meio de Cristo. Então não seja enganado por falsos ensinos quando alguém te disser que o ser humano pode se salvar. A nossa religião, a religião verdadeira, a religião cristã, biblicamente cristã, tem como trunfo
a graça de Deus. A salvação é unicamente pela graça. A salvação é unicamente pela fé. Não é por obras que você pratique, não é por obras que eu tenha praticado. Não tem como, não é mérito. Se formos pesar as nossas obras na balança, a balança ficará desfavorável para nós. O peso da condenação será maior do que as nossas obras. Então, meus queridos amigos, entendam o seguinte: a salvação sempre foi e sempre será pela fé. Próximo vídeo que eu vou fazer vai ser a respeito da salvação, porque tem muita gente que confunde um pouquinho também como será a salvação no período da grande tribulação. Então, meus queridos, até lá e até o próximo vídeo.